Bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer aqui nesta manhã um versículo para nós meditar nele, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14, que nos diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, aleluia. Um versículo rico, aonde nós podemos tirar em cima dele uma mensagem linda. É uma mensagem que mexe conosco. É uma mensagem que venha trazer nós, aproximar nós mais de Deus. Então eu quero trazer esta mensagem, porque eu e você frequentemente questionamos muito a Deus. Às vezes nós olhamos muito para o nosso estado, para a nossa situação, ou para a situação da nossa família ou de um ente querido. E a gente pergunta a Deus: por que isso na minha vida? Por que isso, aquilo na minha vida? Senhor, por que isso na minha casa? Ou talvez nós perguntamos: por que o Senhor me ouve? Eu tenho orado. E por que o Senhor não ouve, não age na minha vida? Frequentemente nós questionamos a Deus acerca disso. Se não questionamos no sentido de palavra, nós questionamos no sentido espiritual. Nós nos questionamos, nós nos falamos por dentro: Senhor, eu tenho ido para a igreja, eu tenho buscado, eu tenho feito isso, mas eu não vejo nada acontece na minha casa. Eu não vejo nada acontecer na minha vida. Eu não vejo nada acontecer na minha vida, na vida do meu filho, da minha filha, da minha mãe, seja algo que for. Nós questionamos muito a Deus, irmão. Mas na verdade nós devemos questionar a nossa conduta diante de Deus. Nós precisamos questionar a nossa vida. Nós devemos fazer pergunta para nós mesmos. Nós devemos fazer uma análise da nossa vida com Deus. Sabe, meus amados irmãos, nós precisamos nos colocar na balança de Deus. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele disse ao jovem Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Às vezes nós queremos nos apresentar a Deus de qualquer forma, que queremos que Deus nos responda da nossa forma. A gente é assim, nós somos assim. No entanto, Deus nos traz nesta palavra quatro princípios. Quatro princípios para que nós possamos aplicar em nossas vidas. 4 princípios que, se você cumprir os princípios, Ele cumprirá os propósitos na sua, na minha, na nossa vida. Se nós cumprirmos essa dinâmica, esses princípios, Deus cumprirá os seus propósitos em nossa vida. Por que Deus é fiel à sua palavra? E quando Ele diz que se você fizer isso, eu faço isso, Ele está dizendo: faça que eu garanto. A palavra de Deus é fiel, meu irmão. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Então a palavra de Deus é fiel. O primeiro princípio que salta aos nossos olhos no texto que nós lemos é se o meu povo humilhar. Se humilhar. Pastor, mas eu me humilho. Não é questão aqui, meu irmão, é que você precisa entender qual a questão. Acerca de se humilhar, não é apenas estar humilde, é ser humilde. Estar humilde é uma condição temporal. Ser humilde já parte da sua natureza. A Bíblia diz que Deus dá honra aos humildes, mas rejeita os soberbos. A Bíblia diz que Deus se opõe aos soberbos, mas que dá graça aos humildes, aleluia.
Perceba comigo no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: antes ele dá maior graça, portanto disse, Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aleluia. E às vezes nos falta humildade. Às vezes nós temos estado de humildade, mas não temos um coração humilde. Quantas vezes, meu irmão, nós queremos impor a nossa vontade? Isso é princípio de soberba. Isso é princípio de soberba. Todas as vezes que nós queremos que Deus age da nossa maneira, nós estamos com os princípios de soberba. Mas quando nós nos colocamos debaixo das potentes mãos do Senhor, Ele nos exalta. Tiago 4 diz: humilhar-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará, aleluia. Se nós formos analisar a nossa própria vida, nós vamos ver que nós não estamos sendo humildes. Às vezes estamos humildes pelas condições, das circunstâncias, mas aquilo não reflete o nosso caráter. Deus, Ele dá graça aos humildes, meu irmão. É por isso que Deus nos chama à humildade. Deus nos chama esse princípio tão necessário para nossas vidas. A humildade chama a atenção de Deus. No entanto, precisamos entender que soberba e humildade caminham juntos. São opostas. Aonde uma está, a outra não está. É necessário compreendermos a necessidade de sermos humildes. Humilhar-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Quantas vezes eu e você dizemos: Deus, eu estou orando. Olha para mim, Senhor, o Senhor não está me vendo, que adianta ter mais questionamento do que humildade no nosso coração. Devemos aprender, submeter. Nós devemos aprender, submeter debaixo da vontade de Deus. Compreendermos a sua vontade, compreendermos a nossa necessidade de Deus. Compreende uma coisa: quando nós somos humildes, nós compreendemos que a nossa maior necessidade é Cristo. Nós compreendemos que é Deus que precisa de nós, mas é que somos nós que precisamos de Deus, e às vezes nós não se comportamos como se Deus precisasse de nós. Se você observar, nós vamos olhar, vamos ver e vamos comprovar que muitas vezes, grande parte, nós se comportamos como se Deus precisasse de nós. Você acha que Deus precisa de mim para quê? Você acha que Deus precisa de você para quê? Ele é Deus. Ele reina sobre o reino, sobre todo, Ele reina sobre todas as coisas. Diante dele todos os joelhos dobrarão, e toda língua há de confessará que só Ele é o Rei. O nosso estilo de vida, irmão, dá um entendimento que Deus precisa de nós. Ele é Deus por si só. E quando nós não entendemos isso, é porque tem faltado humildade no nosso coração. Tem dias que o ser humano é humilde, mas tem dia que ele está soberbo. Tem dia que ele é humilde, mas tem dia que ele é orgulhoso. E é nessas variáveis que Deus não atua. Porque Deus sabe que o ser humano está humilde naquele momento, mas aquilo não reflete a vida dele. Então Deus não quer um ser humano humilde hoje e amanhã está na soberba. E Deus sabe que o ser humano é assim, que o povo de Israel era assim. Quando eles estavam perdendo batalhas, eles se humilhavam diante de Deus. Mas logo que eles ganhavam, a soberba tomava conta do coração. No entanto, nós precisamos entender que se humilhar aqui se implica ser humilde. Deus nos chama a ter um coração humilde, aleluia. Não é a minha vontade, é a vontade dele.
Ele não precisa de mim, mas eu sou totalmente dependente dele, aleluia. E quando esses elementos preenchem o nosso coração, que Deus se manifesta ao nosso favor, aleluia, em nossa vida. Então aprenda, meu irmão, que o primeiro princípio é ser humilde, aleluia. Humilhar-vos. Comece a orar e dizer: Deus, eu sou dependente de ti. Quando você vai orar o Salmo, você vê Davi. Davi tinha um coração humilde demais. Ele era rei. Ele dizia: tenha misericórdia de mim, Senhor. Pequei contra ti. Me socorre. Davi era um homem que em seus salmos, ele demonstrava uma dependência de Deus. E a humildade é vista, é notória nos salmos dele. E é por esta razão, e entre outras, que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos entender o princípio da humildade. Segundo ponto: se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar e orar. Pastor Ailton, mas eu oro. Parabéns, glória a Deus. Isso fala de termos uma vida de oração e de comunhão com Deus. Não é simplesmente orar por orar e volta e meia nós oramos por orar. Eu estou falando de nós, meus amados irmãos, falando de mim também. Nós oramos por orar. Eu vou orar porque eu vou dormir. Eu vou orar porque eu acordei. A gente não aprendeu ainda a ter uma vida de oração. A gente não aprendeu o princípio da comunhão com Deus. Sabe por que a gente não ora? Não é porque nós não temos tempo, é porque nós não temos interesse. Tempo nós temos. O que nós não temos é interesse. Porque a oração não é a nossa prioridade. É porque vida com Deus não é a nossa prioridade. Nós queremos muito de Deus e damos pouco para Ele. Então aprenda esse princípio pelo qual o Espírito fala contigo. Aleluia. Você entende que simplesmente é orar aqui, orei aqui, Deus me deu algo. Não é isso que Deus quer, meu querido. Que você ore quando você precisa. Deus, que você ore porque você quer estar na presença dEle. Todos os dias, ainda que eu não precise de nada, entre aspas, eu estou orando. Então entenda que quando Deus diz orar, Ele está falando de algo interessante. Ele está falando de ter uma vida de oração, de comunhão. Aleluia. Não é simplesmente orar porque eu estou precisando de algo, eu vou orar por isso. Porque meu filho, minha filha, meu irmão, meu pai está precisando de algo, eu vou orar. Não é simplesmente isso, meu irmão. É uma vida de oração, é uma vida de comunhão. Se nós entendemos com profundidade, com sinceridade, o que 2 Crônicas 7,14 está dizendo para nós, o que Deus requer de nós em nossa vida, nós nunca mais será o mesmo. Aleluia. Se nós aplicarmos esse princípio, ninguém poderá nos resistir. Aleluia. A nossa vida vai ter um sentido extraordinário e você vai sentir Deus puro, Deus verdadeiro na sua vida. Aleluia. Mas enquanto isso não for uma realidade em nossas vidas, não queira que nós não venhamos questionar a Deus. Aleluia. Queremos muito que Deus faça em nossas vidas, mas não fazemos por onde. Isso é o problema de nossa vida. Isso é o problema da maioria dos evangélicos. Se nós entendermos isso, nós não precisamos fazer a campanha para Jesus agir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Se nós entender isso, então entenda, orar. Isso fala de termos uma vida de oração e comunhão com Deus. Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Olha que interessante, meu irmão. Vida de oração. Conta-se uma história acerca de um pregador chamado Hudson Taylor.
Diz a história que o sol não nascia sem que antes Hudson Taylor estivesse de joelhos na presença de Deus. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel se colocava a buscar ao Senhor. A Bíblia diz que Elias orava e Deus ouvia. Aleluia. Homens que oravam ao Senhor e o Senhor estava de prontidão respondendo às suas visões. Sabe por quê? Princípios de vida aplicados. Princípios de vida aplicados. Nosso problema é que nós ouvimos demais e aplicamos de menos. Somos poucos ouvintes, né? Muitos ouvintes e poucos praticantes. Se nós ouvirmos e praticarmos, em grande mover de Deus virá em nossas vidas. Então entenda, meu irmão e minha irmã, que quando eu disse que ele diz, meu povo se humilhar e orar, ele está dizendo, simplesmente orar um dia. Mas ter uma vida de oração. Nós vivemos de regra, nós temos preguiça de orar. Via de regra, nós temos dificuldade de orar. É por isso que o apóstolo Paulo diz, orais sem cessar. Orar em todo o tempo. Em todo momento. Nós somos uma geração que temos dificuldade de orar. Nós não tiramos um tempo, um dia para orar. Nós não temos o nosso lugar de oração na nossa casa. Quando nós construímos a nossa casa, nós esquecemos o lugar de oração. Ou não faz sentido para você? Eu costumo dizer, meu irmão, não existe vida com Deus sem vida de oração. Não existe intimidade com Deus sem vida de oração. Eu nunca conseguirei ouvir a voz de Deus se eu não tiver uma vida de oração. Nós precisamos entender que vida de oração precede de vida com Deus, aleluia. De tal forma que eu sou o homem que não ora, eu sou um homem sem Deus. Isso é uma verdade, meus irmãos. Meu pai me dizia algo interessante. Os antigos diziam assim, os meninos deitam igual burro e levantam como jegue. Não sei se você já ouviu essa expressão. O que eu estava dizendo é que do mesmo jeito, dorme, acorda sem falar com Deus. Pessoas sem importância, que não se importam com Deus. É isso que eu estava querendo dizer. Eles diziam, meus filhos, nós não podemos deitar igual burro e levantar como jegues. E faz todo sentido, meu irmão. Porque nós vivemos uma geração distante de Deus. Nós não experimentamos o verdadeiro avivamento, porque nos falta oração, nos falta o fogo. Aquele hino que sempre a gente vê cantando, que Deus me deu, né? Fala assim, Deus me deu. Acho que é assim mesmo, Deus me deu. Ela é mais ou menos isso. Nós precisamos que o fogo esteja aceso em nosso coração. E de verdade. Para quando nós referirmos a Deus, nós nos referimos como Elias. Viva o Senhor, como na presença estou. Elias tinha uma consciência da presença de Deus com ele. E essa mesma consciência nós não temos, porque nós não temos oração, nós estamos ocupados demais para orar. Estamos atarefados demais, estamos ocupados demais para orar, estamos ocupados para Deus. Como não faz sentido para a sua vida, irmão? Terceiro ponto, e buscar a minha face. Esse é o terceiro ponto. Aqui Deus fala de algo muito mais profundo. Isso fala de uma busca intensa, de uma busca pela presença de Deus, não pelo que Deus pode dar. Escuta isso, meu irmão e minha irmã. Quando Deus diz buscar a minha face, Ele está dizendo buscar a sua presença, uma busca intensa. Viver de regra, nós devemos, nas regras, nós só buscamos o que Deus pode fazer, o que Deus pode dar, o que Deus faz na nossa casa, o que Deus pode fazer na nossa família. É isso que nós buscamos. Nós não aprendemos a buscar Deus com uma simples dependência dEle. Isso é a verdade. Aleluia.
Então entenda esse segredo. É uma busca de todo o coração. Jeremias 29:3 diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Enquanto eu não buscar de todo o meu coração, eu não encontrarei. Porque a busca com Deus tem uma condição. Eu só encontro quando eu aplico todo o meu coração. Aleluia. Quer um encontro com Deus na sua vida? E aplique de todo o seu coração. Ah, pastor Ailton, mas eu apliquei 99% do meu coração para Deus. Não vai encontrar. Não vai. Você não vai encontrar. Aonde estiver o teu tesouro, ali também está o vosso coração. Então ele diz: buscai a minha face. É uma busca intensa. Uma busca onde nós choramos. Aonde nós envolvemos. Sabe, irmão? É onde nós precisamos entender esse princípio de buscar a face de Deus. É uma busca com sinceridade. É uma busca onde nós não temos interesse naquilo que Ele pode fazer por nós. Nós estamos buscando, não é porque precisamos de uma bênção, de um milagre, de uma cura, ou de uma restauração, ou de uma porta de emprego, mas uma busca porque nós entendemos que temos a necessidade da sua presença. Aleluia! Simplesmente por isso. É simplesmente por isso, a sua presença nos basta. Então nós não estamos compreendendo o que Deus fala conosco. Buscar a minha face. Quarto princípio: se converter dos seus maus caminhos. Isso fala de sermos novas pessoas. Isso fala de transformação. Isso fala de novas atitudes. Converter fala de transformação, fala de mudança. E nós temos visto uma geração que não foi transformada. Uma geração que o coração não arde por Deus. Então, há um princípio estabelecido, ou há princípios estabelecidos que nós dependemos de Deus. Aleluia. Entenda esses princípios, essas verdades. Sermos a nova pessoa, termos novas atitudes, sermos transformados de dentro para fora, abandonarmos os nossos maus caminhos, mudar coisas do lugar, abandonar aquilo que Deus diz para abandonar, tirar o que Deus mandou tirar. Nós estamos compreendendo essas verdades aqui de 2 Crônicas. Queremos servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Essa é uma verdade, meu querido amado, minha querida amada irmã. Essa é uma verdade. Queremos ser curados sem tomar remédio. Sabe quando a gente vai no médico e o médico diz: você tem que tomar esse remédio. Um comprimido de manhã, ou outro meio-dia e outro à noite. É como se Deus estivesse falando: meu filho, o segredo da cura é isso aqui. Vai em tal farmácia, compre esse remédio e não falhe nem um dia. Começa a tomar. Aí a gente: não precisa desse remédio não. Ou então a gente toma o primeiro comprimido: não, agora não vi resultado, vou parar por aqui mesmo. É mais ou menos assim. Nós queremos que Deus cumpra a sua palavra, mas nós não estamos cumprindo os seus princípios. Então entenda, Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Escuta isso aqui. Primeiro, nós vamos ser humildes, ter vida de oração, buscar a face de Deus, que é uma busca intensa e genuína, sincera,
se converter, abandonar tudo aquilo que Deus mandou abandonar, nos desvencilhar daquilo que deve ser lançado fora, que Deus não quer na nossa vida. Mudança, Deus quer mudança. Converter, arrependimento. Olha que extraordinário que Pedro diz, não, lá em Atos 3:9, arrependei-vos e pois convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham a si os tempos de refrigério pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus em nossas vidas, aleluia. Sem esses elementos de Deus, não vem a nós, sem esses elementos não vem a nós, não vai a você, não habitará em você. Temos que ter esses elementos, para que coisas novas preencham a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Coisas velhas têm que ser tiradas, porque dois elementos não ocupam os dois lugares, o mesmo espaço. E muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos, cheios do nosso achismo, cheios das coisas desses mundos, dessa vida, de maneira que não sobra tempo para Deus, aleluia. Isso é uma verdade, meu irmão, minha irmã. Então entenda o princípio de se converter dos maus caminhos, tirar da nossa vida aquilo que Deus não quer que esteja em nossas vidas. Aleluia. O que Deus faz quando nós aplicamos esses princípios? Sim, pastor, ele fala que a gente deve se humilhar, orar, buscar a face e se converter dos maus caminhos, dos nossos maus caminhos. E depois que eu faço isso tudo direitinho, o que ele faz? É simples. A primeira coisa que ele faz é nos ouvir. Perceba que ele diz, eu ouvirei dos céus. Então, depois que a gente cumprir, então eu ouvirei dos céus. Isso fala de uma atenção de Deus para conosco. A atenção de Deus volta para mim e para você, quando nós cumprimos esses princípios. Então eu ouvirei dos céus. A primeira coisa que Deus faz é passar a nos ouvir. Aleluia. E Ele garante que nos ouvirá. Nos dará uma atenção especial, meu irmão. Terceiro ponto, perdoarei os teus pecados. Isso fala de salvação, de limpeza da parte de Deus, de oportunidade, de um novo tempo de Deus em nossas vidas. Perdoarei os seus pecados. Olha que algo extraordinário. Primeiro nós fazemos, depois Deus faz. Primeiro é nós. Primeiro, nós estabelecemos aquilo que Deus estabeleceu para nossas vidas. Nós estabelecemos os corações, nossa conduta, e depois Deus faz. Terceiro, sararei a sua terra. Isso fala de cura, do agir de Deus ao nosso favor. Isso fala do agir de Deus, tirando de nós as nossas mazelas. Veio o primeiro, o segundo, agora o terceiro. Deus nos limpa. Sabe o que é isso? Tudo que você precisa, Deus quer te dar. Mas existe uma forma de chegar a Ele. Chegar-vos a mim, e eu vos chegarei a vós, diz a palavra dele. Só que nós não podemos viver essa vida. Não aceita a sua vida do jeito que está, meu irmão. Tem coisas que nós não podemos aceitar em nossas vidas. Nós precisamos bater o perfume. A minha vida precisa mudar. A minha comunhão com Deus precisa mudar. A minha história precisa ser mudada. Eu preciso ser mais autêntico com Deus, mais sincero. Não basta entender que você precisa de Deus. É necessário que você se converta a Ele. É necessário que você precise entender que você precisa se render a Ele. É necessário que você precisa se entregar a Ele. Aleluia! Você precisa entender esses princípios e essas verdades, meu irmão. Nós aprendemos, através dessa palavra de hoje, a nossa urgente necessidade de ser humildes.
matar a nossa vontade. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim, aleluia. É nossa urgente necessidade de ter uma vida de oração. Ainda tem tempo, comece hoje uma vida de oração. Comece hoje uma vida de oração. Estabeleça tempo para orar. Se você não estabelecer, você não vai conseguir orar. Isso é meu horário de oração. Ah, pastor, mas eu não consigo orar 1 hora. Que vale não é o quanto você ora, mas qual intensa é a tua oração. O que vale para Deus é a intensidade da sua oração. Viver de regra, está faltando intensidade na nossa oração. Aprendemos a urgente necessidade de buscar a face de Deus. De buscar-nos com sinceridade. De o buscar com amor, com dedicação, com profundidade, aleluia. E aprendemos que muitas coisas nós precisamos abandonar. Existem muitas coisas na nossa bagagem que Deus diz, não é para estar na sua bagagem. E nós não queremos abrir mão. A verdade é que nós não queremos perder. A verdade é que não queremos abrir mão. Se nós pudéssemos, diremos ao Senhor, te aceito, quero o Senhor. Mas tem que ser assim. Tem coisas que eu não quero que o Senhor mexa. Mas nós precisamos endeter para seguir Cristo. É preciso de renúncia. E nós não estamos dispostos a renunciar. Então, que pensa 2 Crônicas seja algo fácil? Talvez pode estar equivocado. Porque mexe diretamente com aquilo que gostamos. Mexe diretamente com aquilo que temos dificuldade. Mexe diretamente com o nosso ego, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. 2 Crônicas mexe nisso. Então Deus precisa desmanchar para depois nos construir de novo, aleluia. Nós precisamos entender essas verdades mais profundas de Deus em nossas vidas, para que possamos viver um novo tempo de Deus em nossas vidas, aleluia. Sem esses princípios, meu irmão, não teremos os propósitos, aleluia. Pense nisso. E que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, viva, queira e busque um novo tempo de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém?